Voltou a gravar aí, né? Voltamos à aula. Como eu estava falando sobre poder constituinte. Vocês lembram dessa aula? O que a gente precisa saber sobre poder constituinte? Hein? Nós temos o tema poder constituinte. Professor, isso vai cair na prova? Não. Mas a gente precisa saber, até para a gente entender do que a gente está falando. Lembra desse tema? Quais são os... isso é gênero, poder constituinte é gênero, e o poder constituinte é a possibilidade de, por exemplo, dependendo do caso, fazer uma nova Constituição, né? Às vezes, os estados eles precisam de uma nova Constituição. E o poder constituinte é gênero, que se divide em duas espécies. Duas não, três espécies. Quais são as espécies de poder constituinte? Nós temos o poder constituinte originário e nós temos o poder constituinte o quê? Derivado, né? O PCD, poder constituinte derivado. E aí, o poder constituinte originário, ele tem como característica ser ilimitado. Ele inaugura uma nova ordem jurídica, né? Ele inaugura uma nova ordem jurídica. Ou seja, ele, como um poder constituinte originário ilimitado, ele não tem amarras conforme as suas características. Ele não fica ligado ao texto constitucional anterior. Ele pode inovar totalmente na ordem jurídica, porque ele traz uma nova ordem jurídica. É por isso, por exemplo, que se fala que não há direito subjetivo à ordem jurídica anterior, à ordem constitucional anterior, porque o poder constituinte originário, ele inova. Beleza. O que eu quero que vocês saibam? Que o poder constituinte derivado, ele também se divide em subespécies. Quais são as subespécies do poder constituinte derivado? Nós temos o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que possibilita mudar o texto feito pelo poder constituinte originário. Nós temos o poder constituinte derivado decorrente, né? E nós temos o poder constituinte derivado que revisor. E aí a pergunta de prova, para a gente entender. Onde é que se encaixa a Constituição do Estado do Amapá? Hein? Ela é fruto de qual poder constituinte? Do poder constituinte originário ou do poder constituinte derivado? O que vocês acham? Coloca aí no chat, né? Poder constituinte aí. Eu estou vendo você responder aí de casa, né? Que a Constituição do Estado do Amapá é fruto do poder constituinte o quê? Decorrente. A gente vai entender por quê. Como eu disse, o poder constituinte derivado, reformador, é a possibilidade que o constituinte, né, derivado, tem de fazer mudanças no texto feito pelo poder constituinte originário. O revisor é a possibilidade de fazer emendas constitucionais de revisão. O reformador faz as emendas constitucionais conforme o rito constitucional, mudando o texto constitucional, aquele aprovado em 1988. A gente já tem mais de 120 emendas ao texto constitucional. O poder constituinte derivado decorrente é justamente essa possibilidade que os entes federativos que compõem a Federação Brasileira trazerem o seu próprio texto constitucional. Isso é baseado justamente na ideia de federação, na ideia de autonomia. Então, o poder constituinte derivado decorrente dá origem às constituições estaduais. A Constituição do Estado do Amapá, por exemplo, ela é fruto do poder constituinte derivado decorrente, ou seja, quando a gente fala em um novo ente federativo, e esse novo ente federativo ele precisa reafirmar sua autonomia, né, como novo ente federativo, afinal o Estado do Amapá foi criado em 1988, então ele precisava reafirmar sua autonomia. E ele vai fazer isso através da sua Constituição Estadual, que é fruto justamente desse poder constituinte derivado decorrente. E aí eu quero que, como características, quais são as características do PCD decorrente? Quais são as características? E aí, quando você for ler a Constituição Estadual, você tem que ter justamente isso em mente. Quais são as características? Ele é ilimitado ou ele é limitado? O que vocês acham? Poder constituinte derivado decorrente, ele é limitado ou limitado? Limitado ou limitado? Ele é limitado, né? Ou seja, ele é limitado. A gente percebe que para fazer, por exemplo, uma emenda constitucional, o poder constituinte derivado reformador tem limite. Limites materiais, limites formais, limites... não tem limites temporais, né? Tem cláusulas pétreas, que são os limites materiais, e assim também é o poder constituinte derivado decorrente. Ou seja, quando um ente federativo vai fazer a sua Constituição, né, essa Constituição ela tem limites dados pela própria Constituição Federal. Ou seja, o poder constituinte derivado decorrente, e a gente vai perceber isso no texto da Constituição do Estado do Amapá, a todo momento faz referência à Constituição Federal. A todo momento.
Inclusive, tem algumas normas de reprodução obrigatória, né? E algumas normas que a própria Constituição vai fazer referência ao texto constitucional, não reproduzindo, mas fazendo referência. Diz, olha, esses princípios que o Estado da Amapá adota, eles se coadunam com os princípios trazidos na Constituição Federal, justamente por essa limitação que o ente federativo tem, baseado no texto constitucional. Então, ele é limitado, né? Fala em outra característica para mim, além de limitado. Hein? Ele é limitado, né? Ele é mediato, né? Mediato. Mas é importante a gente saber isso. Os limites, esses limites são encontrados na Constituição Federal de 88. Essa pequena introdução, ela é importante para a gente perceber que o ente federativo Estado do Amapá não tem o quê? Condicionado. Muito obrigado. Está tentando lembrar. Condicionado. Ou seja, as condições, os limites são trazidos no texto constitucional. Então, a gente vai perceber, a partir de agora, no texto, quando a gente for direto do texto, a gente vai perceber esses limites a todo momento aparecendo. Até porque o ente federativo não tem soberania que o Estado brasileiro tem, que a República Federativa do Brasil tem. Ele vai ter autonomia dentro do seu território, né, para sua auto-organização, auto-legislação e autogoverno. E isso é feito através da Constituição Estadual. Então, o Estado do Amapá, e essa Constituição, se eu não estou enganado, me corrijam aí, eu acho que ela é de 91, né? Ela é de 91, ela foi promulgada em 1991, justamente no nascimento do Estado do Amapá, do ente federativo Estado do Amapá. E a gente vai perceber essa característica desde o começo. Então, bora lá. A gente está falando de um novo ente federativo da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia. E como é que vem essa autonomia? É justamente no texto constitucional. Então, pega aí. Tanto que o texto constitucional, ele começa como? Ele começa com princípios fundamentais. Hoje, professor, não é a mesma coisa lá do texto da Constituição Federal? Com certeza. Tem a mesma ideia de trazer uma introdução, né? Trazer o novo ente federativo para a ordem jurídica. E a gente vai perceber algumas características que a gente precisa saber que se assemelham principalmente ao texto constitucional. Por exemplo, o artigo 1º diz assim, o Estado do Amapá é uma pessoa jurídica de direito público, né? É uma pessoa jurídica de direito público, o quê? Interno, né? Compõe a federação agora, a partir de agora, o Estado do Amapá como novo ente federativo. Ou seja, há uma dissociação dos outros entes federativos. E principalmente porque a gente era território, a gente era tutelado pela União. A gente não tinha autonomia como ente federativo. É justamente por isso que a gente não tinha um poder judiciário independente, a gente não tinha um poder legislativo do ente federativo. O poder executivo ele era indicado, né, o chefe do poder executivo era indicado pelo presidente da República na época de território. A partir de agora, com essa estruturação da Constituição Estadual, a gente percebe que um novo ente federativo surge. E esse ente federativo ele é integrante de onde? Da República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro. Não confundam a União com a República Federativa do Brasil. E, como eu falo bem aqui, ó, quem é que possui autonomia? Soberania, na verdade. A única que possui soberania é a República Federativa do Brasil, que se estrutura justamente na forma de governo republicano, né? Forma de governo republicana e na forma de Estado federativa. E o Estado do Amapá, conforme o texto, olha, rege-se por esta Constituição, pelo que vai aparecer a partir de agora, pelas leis que adotar, observando os princípios da Constituição Federal. Olha aqui a primeira característica do poder constituinte derivado decorrente, é justamente indicar que o ente federativo, ele também encontra limites quando ele vai se estruturar no seu texto constitucional, né? Ou seja, o texto da Constituição Estadual não pode contrariar o texto da Constituição Federal sob pena de ser declarado inconstitucional, justamente porque é obrigatória a observância desses princípios da Constituição Federal, lógico, nos limites de sua autonomia e no território sob sua jurisdição. Essa redação foi dada em 1999, olha. E a gente percebe que muito do texto da Constituição Estadual vai se adequando às mudanças da Constituição Federal, né? A partir das mudanças da Constituição Federal, beleza? E aí, para resumir, Estado do Amapá, ente da Federação da República Federativa do Brasil, isso determina que é vedada a secessão. Que diabo é secessão, professor? A possibilidade do ente federativo declarar independência da federação, ou seja, ele não pode se separar. É vedada, né? Vedada. Inclusive, no texto constitucional, no artigo 1º, diz
que a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel, né? Não é assim que está escrito lá? Entre estados, municípios e o Distrito Federal. Indissolúvel, é justamente essa vedação à secessão. O Estado do Amapá possui autonomia administrativa, financeira e política. Isso é refletido aqui no texto constitucional. Beleza, artigo 1º, tranquilo. Bora seguir, bora seguir. Titulado do poder. Esses textos que estão aqui em cima, olha, é para indicar para vocês do que trata o texto da Constituição Federal. Por exemplo, esse texto é meu, por exemplo. Quem é o titular do poder, conforme o texto, é o povo. E a nossa democracia é semidireto. Bora entender por quê? Porque o parágrafo 1º diz assim, ó, todo poder emana de onde? Do povo, e será exercido por seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Isso daqui é uma reprodução do texto constitucional, sabia? Praticamente reproduziu o texto lá da Constituição Federal. Isso indica a titularidade do poder, ou seja, o poder é dado ao povo. O que a gente vai ver mais à frente na tripartição dos poderes, na verdade, é uma tripartição de atribuições que o Estado brasileiro e o Estado do Amapá, principalmente, precisa desenvolver para realizar as suas atividades. Por exemplo, quando a gente fala em funções legislativas, executivas e judiciárias, a gente está dividindo não o poder, está dividindo atribuições. E isso é muito claro aqui quando a gente vê que o titular do poder é o povo, né? Tranquilo. Por que a democracia, nosso regime democrático aqui no Estado do Amapá, é semidireto? Hein? Por quê? Por quê? Fala aí para mim. Porque a possibilidade de atuar politicamente de maneira direta, nos termos da Constituição Federal, né, ou desta Constituição, e a gente vai ver os mecanismos de participação direta ou indiretamente por representantes eleitos. Os representantes eleitos, eles são a faceta da democracia representativa. Só que há a possibilidade do povo, que é o titular do poder, o quê? Atuar diretamente, exercendo esse poder. E o próprio texto da Constituição do Estado do Amapá, por exemplo, traz primeiro, são poderes do Estado do Amapá. Isso daqui também é interessante, porque a Constituição Federal diz, ó, são poderes da União. Aqui são poderes do Estado, né? Independentes e harmônicos entre si. A teoria dos freios e contrapesos entra aqui, né? Até porque a gente tem uma divisão de atribuições. Por exemplo, o poder legislativo, ele tem funções do quê? Legislativas e fiscalizatórias, né? O poder executivo tem funções administrativas e o poder judiciário, funções judiciais, judicantes. Só que essas funções, elas são típicas, né? São funções típicas, né? Desses poderes. Só que as funções típicas não são amarradas, né? Ou seja, o poder judiciário não faz só a sua função típica de julgar funções judiciais. Pelo contrário, o Tribunal de Justiça, quando ele está fazendo um concurso público, ele está atuando na função atípica executiva. Então, fique claro isso daí, né? A gente vai perceber que tem uma previsão no texto da Constituição do Estado do Amapá que veda a delegação de atribuições de um poder para o outro. Só que isso não impede da realização de forma atípica de funções administrativas, judiciais, legislativas e fiscalizatórias de um poder sobre o outro, justamente porque eles têm que atuar em harmonia, teoria dos freios e contrapesos, mas mantendo a sua independência. A independência ela é muito relacionada ao quê? A divisão de atribuições e, principalmente, autonomia financeira e administrativa. Aí eu pergunto para vocês, o Tribunal de Justiça, ele possui isso? Possui. Quando a gente estuda, por exemplo, regimento interno, lei de organização judiciária, e aqui no texto constitucional, a parte do Poder Judiciário, isso é muito claro a gente perceber essa independência de um poder sobre o outro. Não pode haver interferência indevida, justamente porque se um poder ele interfere indevidamente em outro, há o quê? A usurpação, né, do poder, né, interferência indevida, isso pode levar a sérias consequências. Ainda, isso daqui é uma previsão inédita, sabia? Isso daqui não tem na Constituição Federal, que eu chamo de não delegação de atribuições e vedação ou usurpação de atribuições. Bora ler? Justamente porque é inédito. Cuidado aí com a FGV. De vez em quando ela pode colocar isso daqui para surpreender você. Diz assim, ó, salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado o quê? Qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Muito cuidado com esse texto aqui, né? Essa delegação de atribuições está relacionado àquela deliberada, abrir mão deliberada
né, das suas atribuições, conforme a divisão de atribuições. Quando, por exemplo, o Tribunal de Justiça faz um concurso, ele não está, por exemplo, usurpando uma atribuição que é do Poder Executivo. Ele tem, dentro da sua autonomia, a possibilidade de fazer o concurso público na sua função administrativa. Essa previsão aqui é justamente aquela ingerência de um poder sobre o outro. Beleza? Tranquilo? E quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Por exemplo, os desembargadores não podem exercer as funções do governador, que é o chefe do Poder Executivo, que não pode exercer as funções dos deputados estaduais, que são representantes do Poder Legislativo. Tranquilo? De boa? De boa. O que tem mais? Isso daqui é essencial para a prova. Decorar os princípios fundamentais do Estado. Lá no artigo 5º, lá no artigo 1º ao 4º da Constituição, você percebe os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, né? E aqui a gente vai perceber que o texto da Constituição do Estado do Amapá faz referência a esses princípios fundamentais, mas cita também algumas matérias que são vistas nos direitos e garantias fundamentais lá no texto constitucional. Então, muito cuidado. Diz assim, são princípios fundamentais do Estado, ou seja, algo que norteia o Estado dentro da sua organização, da sua prestação de serviço, etc. Dentre outros, constantes, expressa e implicitamente na Constituição Federal, o seguinte, né? Ou seja, nós temos princípios específicos do texto constitucional do Estado do Amapá, só que a Constituição também está fazendo referência que todos aqueles princípios da Constituição Federal, sejam eles expressos ou implícitos, também são adotados na organização do Estado. E aí, aqui tem que ler. Aqui tem que ler. Primeiro, é princípio fundamental o respeito à unidade da federação, a esta Constituição, a Constituição Federal, e a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidas. Ou seja, essa parte de unidade da federação, justamente pela indissolubilidade do pacto federativo. O pacto federativo é o quê? Indissolúvel. Ainda, defesa dos direitos humanos. Hoje, cuidado, né? Como princípio fundamental, nós temos a defesa dos direitos humanos, a defesa da igualdade, os respeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui você estuda isso lá na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, no caput do artigo 37, que são os princípios expressos da administração pública. Aqui, como princípio fundamental, o texto do Estado do Amapá diz que, nas suas atribuições, os gestores, os administradores, a administração pública, têm que respeitar os princípios expressos na Constituição Federal, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Separação e livre exercício dos poderes, autonomia municipal. Oxe, isso é muito importante. Se o Estado, né, o ente federativo, o Estado, viola a autonomia do ente federativo, município, isso pode ensejar, por exemplo, a intervenção federal, né? Intervenção federal. Então, como princípio fundamental, logo, a Constituição do Estado diz, olha, os municípios, como ente federativo, têm que ter a sua autonomia, claro, nos termos da Constituição e nos termos da Constituição do Estado, respeitada. Ainda, como a gente está no Estado nortista, no Estado da Amazônia, o quê? Como princípio fundamental, a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, né? Defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, né? Se a gente fosse classificar um princípio fundamental, esse se encaixa na primeira geração de direitos fundamentais, segunda ou terceira? O que vocês acham? Hein? Defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, com o princípio fundamental. Inclusive, isso estava no texto original da Constituição do Estado. Interessante, né? Gostei mesmo. Na minha cabeça, isso é direito de terceira geração, né? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Equilibrado. Isso é direito fundamental de terceira geração ou dimensão, né? Então, aqui no texto do Constitucional, é uma Constituição, inclusive, muito moderna, já para a década de 90, né? Defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Garantia da aplicação da justiça e da distribuição de renda. Isso aqui é interessante. Essa do 9. Nos processos administrativos, qualquer que seja o seu objeto, observação, entre outros requisitos de validade. Você sabia que isso é norma de processo? Geralmente isso é previsto em leis, na lei do processo administrativo federal. Requisitos de validade, ou seja, dentro de um processo administrativo, tem que ver se os requisitos legais estão sendo cumpridos, igualdade entre os administradores, presteza nas decisões, pelo princípio da eficiência, as decisões têm que ser céleres, têm que ser seguras,
elas têm que ser no devido processo legal, inclusive está aqui, ó, devido processo legal e na razoável duração do processo, né? Especialmente quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho sempre fundamentado. Isso daqui é uma regra de processo administrativo dentro do texto constitucional. Mas é um texto interessante, princípio fundamental. Então, você que vai atuar no Tribunal de Justiça, fica ligado nisso daqui. Até porque você precisa cumprir todo o ordenamento jurídico e a nossa Constituição Estadual, ela determina justamente isso daí. O artigo 3º foi revogado, né? Não sei por quê, e não nos interessa, afinal não está no texto. Então, a gente passa para frente. O que diz? Cara, aqui mudou o título, né? Aqui, vocês vão olhar aí acima, eu esqueci de trocar. Então, tudo que tiver aqui, princípios fundamentais, nós passamos, beleza? Então, não se liguem aqui, ó. Porque eu esqueci de trocar, o que fui perceber depois. Qual é o título agora? O título é Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Ou seja, mudamos o título. Aquela primeira parte são os princípios fundamentais, né? Agora a gente vai falar dos direitos e garantias fundamentais, principalmente dos direitos e deveres individuais e coletivos. Só que presta atenção. Isso não é uma mera reprodução do artigo 5º da Constituição Federal. A gente vai perceber que tem algumas regras que aqui são novas, inclusive, como direitos e garantias fundamentais, né, relacionadas ao Estado do Amapá. E o que for reprodução do texto constitucional, eu vou indicar para vocês, e basta uma leitura, A primeira coisa, a gente vai ver direitos e deveres individuais e coletivos. O que a gente precisa saber? Inclusive, os direitos e deveres individuais e coletivos começam no artigo 4º e fala de uma coisa interessante. É mantida a integridade territorial do Estado do Amapá. O Estado do Amapá, como ente federativo, ele tem o seu território, né? E essa regra de alteração do território do Estado, ela é prevista no texto constitucional, lá pelo artigo 18, né? Artigo 18, acho que é o parágrafo 3º ou o parágrafo 4º, né? Então, como direito, é um direito individual e coletivo dos amapaenses, que tem que ser mantido o quê? A integridade territorial, né? E aí vocês vão decorar isso daqui. Que só poderá ser alterada mediante aprovação de sua população através de plebiscito e pelo Congresso Nacional por lei complementar. O que você vai decorar aqui? O que é alteração da integridade territorial do Estado? Por exemplo, é o Estado do Amapá, com o território que ele tem hoje, ou ele aumentando de território a partir da incorporação de parte de outro território de outro Estado, ou então perdendo território, ou pela incorporação do território do Estado do Amapá a outro Estado, ou para separação de parte do território do Estado do Amapá para a formação, sei lá, de outro Estado. Enfim, tem várias possibilidades lá, fusão, né, desmembramento, etc. O que vocês vão decorar? Plebiscito. Plebiscito é uma consulta anterior à ação que vai ser feita ou é uma consulta posterior? O que vocês acham? Nós temos uma diferença básica. A todo momento vai ser citado plebiscito e referendo. Aqui, você tem que saber que a integridade territorial ela pode ser mudada. Só que ela pode ser mudada através de uma consulta o quê? Prévia, pô. Plebiscito é prévio. Então, esquematiza aí, né? Uma consulta prévia. Antes, prévia, porque o referendo ele é uma consulta posterior. E a Constituição do Estado do Amapá, ela traz as possibilidades de se usar um plebiscito e se usar um referendo. Inclusive, eu acho que é a parte mais importante dessa primeira parte aqui. Então, o que você vai decorar? Que essa integridade territorial ela só pode ser mudada previamente através de uma consulta popular chamada plebiscito, né? O que vocês precisam saber também? Hein? O plebiscito, como mecanismo de participação direta, é aquela faceta da participação direta da população nas decisões políticas. Então, o plebiscito é justamente esse viés de participação direta. Hoje, professor, quando eu voto em um deputado, não é participação direta? Não, pô. Você está otorgando parte do seu poder para alguém lhe representar. O plebiscito, não. Você decide, você dá a sua opinião, né? Você dá a sua opinião diretamente. Então, o plebiscito é justamente uma possibilidade de participação direta do povo amapaense nas decisões que impactam, né, a sua vida, principalmente aqui na integridade territorial. Outra coisa, o Congresso Nacional precisa de quê? Precisa aprovar uma lei complementar. Hoje, professor, não precisa de emenda à Constituição, não precisa de emenda à Constituição do Estado para mudar o território do Estado. Não, porra. Não precisa de um plebiscito.
E o Congresso Nacional, ele faz o quê? Uma lei complementar. Então, qualquer questão da FGV que fale, precisa de uma emenda à Constituição do Estado, está errado, pô. Porque o texto ele é bem claro. E outra coisa, é lei complementar. Não está escrito aqui lei complementar, então não é lei ordinária, é uma lei complementar. Até porque quando se pede uma lei complementar, tem que ser lei complementar. E você estuda a diferença entre lei complementar e lei ordinária lá no texto constitucional, e é principalmente uma diferença de quórum, né? O quórum para se aprovar uma lei complementar ela é muito mais dificultoso que uma lei ordinária. Beleza? Tranquilo? Então são duas informações. Então bora esquematizar? Bora esquematizar. Mudança da integridade territorial do Estado do Amapá. Tem que ter aprovação de quem? Nossa, do povo amapaense. Do povo amapaense. E através de quê? Plebiscito. O plebiscito é uma consulta anterior, antes de se fazer a mudança, ou seja, é prévia. E tem que saber o quê? O Congresso Nacional tem que aprovar uma lei complementar. Inclusive, o Diego falou certinho, artigo 18, parágrafo 3º, que traz essa regra lá no texto constitucional. Né? O texto constitucional diz, olha, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outro ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei. O texto constitucional do Estado do Amapá resumiu, para vocês, mudança da integridade territorial. A mudança da integridade territorial se dá de diversas formas. Olha aqui, ó, né? Incorporação, subdivisão, desmembramento. Um vai anexando o outro ou forma novo estado, beleza? Então, o texto constitucional ele é mais sucinto e interessante, né? Quando a gente fala dessa mudança territorial. Mas precisa de plebiscito e lei complementar. Grava isso daí, porque se a FGV contar uma historinha falando em emenda constitucional, em referendo, tá tudo errado, porque o texto constitucional ele é bem claro quanto a isso. Beleza? Tranquilo? Segue um pouquinho aqui. Segue aí. E aí, princípio da igualdade formal, isso é a reprodução do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Né? Perante a lei, nós falamos da igualdade formal. Só que nós temos também, vocês precisam decorar, qual tipo de igualdade? A igualdade material. Tem uma diferença conceitual. A igualdade formal é justamente essa previsão. Olha. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, quando isso é um comando para o legislador, principalmente, e para os aplicadores das normas do direito. Né? Por exemplo, vocês que vão trabalhar no Tribunal de Justiça, vocês serão aplicadores do direito, não como juízes, mas também como agentes públicos, técnicos e analistas. Então, vocês precisam observar o quê? Justamente que a lei ela é feita para ser o máximo de impessoal possível. Então, não pode haver, principalmente, discriminações negativas com base na lei. Justamente porque tem que ser todo mundo tratado sem distinção de qualquer natureza, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Só que presta atenção, falei da igualdade o quê? Material. Às vezes a lei ela pode trazer o quê? Diferenças no tratamento para grupos sociais. Isso é possível? É possível. Mas essa igualdade material, a gente fala em discriminações, o quê? Discriminações positivas, ou seja, aquelas discriminações razoáveis. É possível. Justamente até porque o texto da Constituição do Estado está fazendo o quê? Referência ao artigo 5º, que diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, e continua o artigo 5º com 79 incisos. Né? Isso daqui é tranquilo. Basta uma leitura que você passa de ano, né? FGV. Segue aí. Cara, interessante isso daqui. Isso o texto constitucional não traz. Ninguém será privado do exercício do direito à saúde, sem comentários políticos, e à educação, ou por ele prejudicado, nem dos serviços essenciais à saúde e educação. Interessante, né? Como direito fundamental, o direito à saúde e à educação. E aí eu chamo de direito de proteção e direito de reunião. O direito de reunião ele é tutelado também no texto constitucional como direito fundamental, lá no artigo 5º, né? No artigo 5º. Aqui, a gente tem uma previsão a mais, que é o direito de proteção. Proteção, para isso ser citado, presta atenção no texto. É engraçado. Engraçado, é interessante. As autoridades competentes, o que elas têm que fazer? São obrigadas. Olha essa palavra, essa expressão, na verdade. Isso é uma expressão forte. Ou seja, é um dever das autoridades competentes tomar providências imediatas a pedido de quem sofra ameaça à vida, à liberdade ou ao patrimônio sob pena de responsabilidade.
sob pena de responsabilidade por omissão, né? Por omissão. Ou seja, se qualquer questão de prova fale na faculdade de proteger alguém que está sendo ameaçado, bicho, você marca errado. Não é faculdade, não, é obrigatório. Olha aí, o texto constitucional traz como obrigatório. Isso é um direito fundamental do povo amapaense. Diz assim, outra, as autoridades competentes garantirão a livre reunião e as manifestações pacíficas, individuais e coletivas. Isso daqui decorre justamente do texto constitucional, quando se fala no direito de reunião. Lá na Constituição Federal, o direito de reunião é garantido no seguinte termo: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O texto da Constituição do Estado do Amapá é mais silente, ele é mais sucinto, só que como a gente está fazendo um contraponto com o texto da Constituição Federal, né, o que a gente precisa saber? Que é dever das autoridades competentes, dever das autoridades competentes. É interessante, porque o texto constitucional da Constituição de 88 faz a previsão de um direito fundamental. Aqui, como direito fundamental nosso, é obrigar as autoridades competentes a garantir um direito, né? A garantir a livre reunião e as manifestações pacíficas. Então, cuidado, né? Nessas palavras, principalmente essas palavras que eu negrito ou que eu grifo, né? Porque aí pode vir um peguinha da FGV para confundir a gente. Segue aí. Ainda seguindo no texto, olha como eu chamo, garantia de não ser perseguido. Oxe, eu sempre falo assim, eu já falei até em outra aula, dando uma aula de Constituição do Estado do Amapá. Se tem essa previsão, é porque tem história, né? Inclusive, isso caiu na prova do bombeiro. Se tem essa previsão, é porque tem história, né? Justamente por quê? Porque o texto da Constituição do Estado do Amapá diz, olha, ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição ao exercício de atividade ou prática de ato legítimo em razão de quê? Em razão de litígio ou denúncia contra agente do poder público. Eita, caramba! Se o próprio texto constitucional está fazendo uma previsão de que, incentivando as pessoas, por exemplo, a denunciar ou litigar, caso esteja litigando com uma autoridade pública, agente do poder público, e que é vedado a esse agente público o quê? Prejudicar, discriminar ou restringir, por exemplo, né, algo relacionado a essa pessoa que está litigando, é porque, eu sempre falo assim, é algo muito sério, é algo muito sério. Então, por isso que eu chamo de garantia de não ser perseguido. Já pensou você está litigando ou fazendo uma denúncia contra um desembargador, um juiz, e por isso você ser perseguido com esse agente público usando do cargo? Então, como direito fundamental, você tem essa garantia aqui. É uma garantia fundamental. Então, fica atento isso daqui. Isso daqui não tem em nenhum lugar, bicho. Eu não li em nenhum lugar isso daqui. Então, para a FGV pegar, pode parecer muito novo, você vai pensar assim, isso daí não deve estar escrito. Está escrito, bicho, ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição em razão de litígio ou denúncia contra agente do poder público. Fechou? Fechou? Gravou isso daí? Inclusive, anota aí no teu caderno, porque isso daqui é interessante. Outra. Proteção ao consumidor. Aqui basta uma leitura. Sem drama. A proteção ao consumidor será promovida pelo Estado, né? Através da implantação do sistema de defesa dos seus direitos na forma da lei. Isso daqui é feito pelo PROCON, né? PROCON. Inclusive, nos municípios também tem a proteção ao direito do consumidor, claro, como direito fundamental previsto lá na Constituição Federal, né? Falando, por exemplo, aqui no artigo 5º, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, e nós temos o CDC, né? Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a possibilidade de legislar sobre direito do consumidor é de quem? Hein? É uma competência o quê? Concorrente. Então, tanto o Estado quanto o município, né? Município não. Estado, Distrito Federal e a União podem legislar sobre o direito do consumidor. Lembrando que o CDC são as normas gerais, e o Estado do Amapá vai fazer as suas normas complementares, justamente porque isso é característica da legislação concorrente. Dentro da ordem econômica, artigo 170, né, tem que haver o quê? O princípio da defesa do consumidor relacionado à ordem econômica. Tranquilo. Aqui basta uma leitura que eu acho que ela não vai pegar nesse ponto aqui, né? Mas essa daqui tem cheiro de prova. Quando cair na prova, vocês vão falar, o professor Sandro, ele é profeta. Sabe por quê? Porque dá uma diferença básica. Gratuidade aos reconhecidamente pobres. E a gente vai perceber isso. O texto constitucional, a Constituição do Estado do Amapá, ele é mais abrangente do que o previsto na Constituição Federal. Vamos lá. Esse daqui é o texto da Constituição do Estado. Diz assim, serão gratuitos
para os comprovadamente pobres. Lembrando que o texto da Constituição Federal fala reconhecidamente pobres, que é a mesma coisa, né? Comprovadamente pobres ou reconhecidamente pobres. O que é gratuito? Registro civil de nascimento e óbito, olha aí, registro civil de nascimento e óbito, bem como as respectivas certidões, ou seja, direito de morrer e nascer do pobre, não é assim que o professor de constitucional ensina, direito de nascer do pobre é de graça, né? O registro civil de nascimento e de óbito e as respectivas certidões. O que está em laranja, isso daqui não tem no texto constitucional, presta atenção. O que é de graça também aqui no estado do Amapá? A expedição de carteira de identidade. Poxa, por que, professor, não tem isso lá na Constituição? Olha esse alerta. Na Constituição Federal, a expedição de carteira de identidade não possui previsão de gratuidade aos reconhecidamente pobres. Olha aí, inciso do artigo 5º, 76, são gratuitos aos reconhecidamente pobres na forma da lei. O quê? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Qual é a diferença? Olha aqui, ó, na Constituição Federal, só o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Aqui no Estado do Amapá, na Constituição Estadual, o registro civil de nascimento e de óbito e as certidões, né? O registro e as certidões, além da carteira de identidade. Carteira de identidade. A gente fica viciado no texto da Constituição Federal, né, que prevê só isso daqui, e aí o texto da Constituição do Estado, ela faz o quê? Ela amplia a gratuidade para os reconhecidamente pobres. Então, qualquer questão de Constituição Estadual que fale que também para os reconhecidamente pobres é de graça, é gratuito, a expedição de carteira de identidade você pode marcar. Pode prestar atenção que você já foi lá no SIAC, lá no Superfácil, né? E foi de graça a primeira via, né? A primeira via. A segunda já paga. Mas porque por força do texto constitucional como um direito fundamental, né? Direito de ter os atos necessários para o exercício da cidadania. É assim que diz, são gratuitos os atos necessários para o exercício da cidadania, que diz lá na Constituição Federal. Tranquilo? Isso daqui tem uma questão de prova bem aqui, escuta o que eu estou falando. Então, cuidado com isso daí. Ainda, assistência jurídica, isso daqui é tranquilo, de boa, basta uma leitura. Cabe ao Estado propiciar o quê? Assistência jurídica gratuita, só que tem o defensor. O Estado ele tem que garantir o defensor aos necessitados na forma da lei. Lá na Constituição Federal diz assim, ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Isso aqui no Estado do Amapá é feito pela DPE, né? Defensoria Pública Estadual, né? Só que o texto do Estado fala da assistência jurídica gratuita, lógico, que é uma previsão constitucional, né? Quando eu falo constitucional, é Constituição Federal, por favor. Só que também tem que ser o quê? Garantido defensor, né? E eu entendo esse defensor como um agente público defensor, aquele que ocupa a carreira da defensoria pública. É diferente você ter, sei lá, assistência jurídica, que ela pode ser prestada, inclusive, por um advogado ad hoc, né? Em que o Estado vai lá e paga. Só que o defensor, o membro, também tem que ser garantido, né? A quem? Aos necessitados. Olha o texto da Constituição do Estado falando necessitados. Necessitados, né? Aí o texto da Constituição Federal aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tranquilo, segue aí. Vedação à violência, à tortura e à coação. Mais uma vez o meu alerta. Se tem previsão é porque tem história, né? Constitui infração disciplinar. Infração disciplinar, olha o que eu vou falar. É no âmbito civil, no âmbito penal ou no âmbito administrativo? O que vocês acham? A infração disciplinar, poder disciplinar da administração pública é essa possibilidade de o quê? Apurar condutas irregulares e fazer a devida punição, caso seja comprovada a culpa do servidor. Então, a infração disciplinar é âmbito quê? Âmbito administrativo. Âmbito administrativo. Isso não, por exemplo, veda que no âmbito penal isso daqui seja tipificado como um crime e no âmbito civil esse agente, por exemplo, seja responsabilizado, sei lá, por improbidade ou por outra lei civil relacionada à indenização possível. Então, o que vocês vão ver? Que essa infração disciplinar é âmbito administrativo. E o que constitui infração disciplinar? O nível com demissão. Olha essa palavra. Demissão é um ato punitivo e é a bem do serviço público, porque se o agente público praticar a prática de violência, tortura ou coação contra cidadão pelos agentes do poder público, todos eles. Ou seja, quando as normas infraconstitucionais do Estado, essas leis estaduais forem fazer a previsão, por exemplo, de um regime disciplinar, com certeza isso daqui tem que ser reproduzido.
lá na Lei 066, com certeza deve ter alguma coisa relacionada a isso, né? Só que o que você vai decorar? Hein? O que você vai decorar? É demissão. A demissão é diferente da suspensão, é diferente, por exemplo, da multa, né? Ou da advertência. Por que eu estou falando isso? Porque o texto constitucional, ele vincula essa conduta a uma, o quê? A uma pena específica. Ou seja, se o administrador público consegue apurar que o agente público, sei lá, praticou violência, tortura ou coação contra qualquer cidadão, a pena a ser imposta ela é vinculada, pô. Qual é a pena? Demissão. Eu faço uma observação, né? A Lei Federal 9455, a Lei de Tortura, prevê o seguinte, ó, que a condenação no crime de tortura acarretará a perda de cargo e função pública, né? É automático, é automático. Então não confunda, esse âmbito aqui é o penal, né? O juiz pode determinar, mas esse âmbito aqui, ó, infração disciplinar, é âmbito administrativo. E é uma regra geral para toda a gente pública, né? Toda a gente pública, não está falando de uma categoria específica, não. Está, né? Falando de toda a gente pública. Praticar violência, tortura ou coação contra cidadão, ele vai ser o quê? Demitido. Beleza, isso daqui também tem uma questão de prova aqui. Professor, tudo tem questão de prova? Não, mas esse texto aqui é interessante, porque não tem no texto constitucional. Então, segue aí. Apuração de responsabilidade. Diz assim, qualquer cidadão poderá apresentar queixa à autoridade policial, civil ou militar que promover atos que atentem contra a integridade física ou moral das pessoas. Ainda dentro dessa parte de punição das condutas dos agentes públicos, condutas irregulares. Então, quem é que pode? Qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão. E aqui não vamos fazer discussão, pessoas, o que é cidadão? Não sei, deixa eu decorar que é qualquer cidadão. Lá no texto da Constituição Federal, a gente até faz uma discussão para, por exemplo, cidadão apresentar, pode, o quê? Apresentar, ajuizar uma ação popular. Então, o cidadão é aquele que tem os direitos políticos íntegros, né? Íntegros. Aqui eu não sei o que o texto constitucional da Constituição do Estado do Amapá está fazendo referência, juro para vocês, mas você decorou o que é qualquer cidadão, né? Sendo obrigatória a apuração dos fatos e da responsabilidade decorrente no prazo. Tem um prazo, meu Deus, vou até colocar bem grande aqui, ó. Qual é o prazo? Quando tem prazo, a gente fica o quê? A gente fica atento, né? Ou seja, é obrigatória a apuração. Depois que o cidadão apresenta a queixa à autoridade civil ou militar, né, de alguém que atentou contra a integridade física ou moral das pessoas, de forma geral, é obrigatória a apuração dos fatos de responsabilidade decorrentes no prazo de 60 dias. A partir de quando? Data da denúncia. É a partir da data da denúncia. Olha esse alerta. Prazo para apuração dos fatos de responsabilidade. 60 dias a partir da denúncia. Por favor, não vamos errar isso em prova. Imagina que a FGV coloca uma, sei lá, e a FGV gosta disso, uma situação problema. O Carlos, cidadão, né, ficou sabendo que um policial militar do estado do Amapá atentou contra a integridade física e moral do Zibelson, Zibelson é o nome do Zibelson. E aí, ele foi lá e apresentou o quê? Uma queixa à autoridade policial e civil. E aí, qual o prazo? Hein? 60 dias. A partir de quando? A partir do acontecimento do fato está errado. 60 dias a partir da denúncia. Por favor, olha esse prazo aqui. Ele grita na nossa cara, pedindo para ser cobrado em prova. Então, fica atento. 60 dias a partir da data da denúncia para essa apuração de responsabilidade. Segue o texto. Direito da pessoa processada e do preso. Lá no texto constitucional, nós temos algumas regras relacionadas à prisão. E, principalmente, a quem está na condição de pessoa, né, com restrição de liberdade, presa, né, o preso. Aqui o texto constitucional, ele estende os direitos dessa pessoa presa para a pessoa que está sendo o quê? Processada, seja lá o que isso significa, né, processada, né? Até porque é técnico falar, a pessoa está sendo processada. Sei lá, tem uma ação penal contra ela, só pode, né? Uma ação penal, né? Deve ter, eu acho que é isso, uma ação penal já com a denúncia oferecida e denúncia o quê? Denúncia recebida pelo juiz. E aí é uma pessoa o quê? Processada. Mas, enfim, né? Qualquer pessoa processada ou submetida à prisão terá direito a quê? Comunicar-se com a família ou a pessoa que indicar. De vez em quando as pessoas somem, então é um direito fundamental que ela se comunique com a família ou a quem ela indica. Aquela ideia que a gente vê na novela de que o fulano, se você tem direito a um telefonema, não existe aqui no Brasil, porque é um direito fundamental que as pessoas que são presas e aqui processadas se comuniquem com a família ou a pessoa que ela indicar, né? Permanecer calado, né? O direito de não
produzir provas contra si, né? De não autoincriminar-se. O nemo tenetur si detegere, né? Ele entra aqui como um direito fundamental. Ter assistência da família e do advogado, o que eu acho repetitivo, já que eu posso me comunicar com a minha família por qualquer pessoa, então é natural, porque a família, quando sabe, vai lá, assistência dela. Só que isso daqui é interessante. Identificar os responsáveis pela sua condução. Querendo ou não, isso se encaixa nas previsões do texto da Constituição Federal, né? Justamente lá no artigo 5º, olha, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Além disso, o preso será informado dos seus direitos e ele faz o quê? Permanecer calado. Isso daqui é o aviso de Miranda, né? Olha, você não, né? Você pode ficar calado, né? Você fala se quiser. Ainda, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório. O texto da Constituição do Estado do Amapá não fala em interrogatório, mas presume-se também, né? Apesar de estar falando só da identificação dos responsáveis pela condução. É engraçado, né? Que é o responsável pela prisão. Enfim, segue aí. Liberdade de expressão como o quê? Um direito fundamental. É livre atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Cara, aqui, reprodução obrigatória do texto. Reprodução obrigatória, não. Reprodução ao pé da letra. Do artigo 5º, inciso 9º, né? A liberdade, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença. Sem discussão. Sem discussão. Sem discussão. Vedação à internação compulsória. Interessante. Cara, presta atenção. A Constituição do Estado do Amapá faz uma previsão que eu não sei de onde ela tirou, né? Hoje, inclusive, isso viola vários tratados internacionais e vários direitos fundamentais de uma pessoa. Da pessoa ser internada compulsoriamente. Tanto que ela faz a previsão. Ninguém será internado compulsoriamente, ou seja, contra a sua vontade. Em razão de quê? Doença mental. Aí vem salvo. Salvo em casos excepcionais definidos em parecer médico e pelo prazo máximo de quantas horas? Tem um prazo, bicho, para a pessoa ser internada compulsoriamente, né? Fim do qual só se dará permanência mediante determinação judicial. O que vocês acham? Vocês acham que essa previsão aqui ela é constitucional? Ela se adequa ao respeito à dignidade da pessoa humana? Não, com certeza não. Mas, está no texto e assim a gente vai decorar, né? Qual é o prazo máximo que pode internar alguém depois de um parecer médico? 48 horas, 48 horas. É assim que a gente vai decorar, é assim que a gente faz prova. Eu não concordo. A FGV não quer saber se você concorda, a FGV quer saber se você sabe o texto, né? Ou seja, nós temos uma vedação à internação compulsória por doença mental. A exceção é se houver um parecer médico, claro, e só pode por 48 horas, e aí, depois de 48 horas, tem que haver a decisão judicial, o princípio da reserva de jurisdição. Jurisdição. Tranquilo. Segue aí. Liberdade religiosa. Isso daqui é um direito fundamental previsto. Lá no texto constitucional tem mais previsões sobre isso. Só que, presta atenção, tem uma diferença que eu vou indicar para vocês. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto. Isso aqui é justamente a previsão constitucional. Não tem diferença. A diferença está justamente aqui, né? Como a gente está no Estado laico, o Estado, eu falo, a República Federativa do Brasil é laica, ela não professa uma fé. Só que como as pessoas que são presas, né, que têm a liberdade restringida pelo Estado, não perdem o direito fundamental de ter liberdade religiosa, né? Talvez por isso é possível que haja a colaboração de interesse público, né, por exemplo, de igrejas, né, de cultos, com o poder público justamente para garantir esse direito fundamental. O que o texto constitucional do Estado do Amapá diz é o seguinte, olha, é livre o acesso de ministros e membros de confissão religiosa para prestação de assistência espiritual nas entidades civis e militares de internação. Beleza? É livre, pode entrar, lá no IAP, pode entrar. Internação coletiva, respeitada a proporcionalidade confessional, vedadas todas as formas de proselitismo e atos que possam incomodar os outros internos, hein? Os outros internos, olha, bacana, né? É vedada todas as formas de proselitismo e atos que possam incomodar outros internos.
Eu acho que essa vedação ao proselitismo é justamente o Estado interferindo para privilegiar só um culto religioso, né? Um culto religioso. Eu acho que é mais ou menos isso. Ou seja, também quem não quiser também participar da rodinha lá, também não participa, beleza? O Brasil é laico, mas tem feriados religiosos justamente por uma questão histórica. Não confundam a profissão de uma fé pelo Estado, uma religião oficial, né, com a historicidade de constituição da sociedade brasileira. Né? A sociedade brasileira, historicamente, se constituiu principalmente por influência religiosa. E isso é determinante para a cultura popular. Né? Cultura popular é por isso que os feriados religiosos estão aí, né? Pela cultura popular, pela historicidade da formação justamente desse Brasilzão bonito, né? Então vamos lá. Isso não tira a característica laica do Estado, pelo contrário, Né? Tanto que as questões da FGV, quando falam em quebra do Estado laico, falam que o Estado está subvencionando uma igreja, ele está professando uma fé, ele está privilegiando uma. É diferente. Soberania popular, diz assim, agora, essa parte aqui, eu quero que você anote. Eu quero que você anote, por favor. Lembra que eu falei da democracia, do regime democrático semidireto? O texto da Constituição do Estado do Amapá faz uma reprodução do texto constitucional. Está dentro de direitos políticos e direitos sociais. A Constituição, ela separa direitos sociais e separa direitos políticos. A nossa Constituição aqui do Estado do Amapá, ela junta. Então, ela vai fazer previsões de direitos políticos e direitos sociais. No mesmo título. Tanto que ela começa com direitos políticos. Lá no texto constitucional federal de 88, artigo 17, né? Artigo 17, artigo 14. Artigo 14. Diz assim, a soberania popular. Ou seja, o povo, ele é dono do poder. No âmbito do Estado do Amapá, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Isso daqui, inclusive, é cláusula pétrea lá no texto constitucional, né? Não pode mudar essa Constituição do voto direto, secreto, universal e periódico. E o voto, ele é universal, ou seja, ele é para todo mundo. Ele não é mais censitário, né? Ou capacitário. Ele é para todo mundo. Com valor igual para todo mundo. Nos termos da lei, mediante. Quais são as ações? Plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Se perguntar na prova de vocês, quais são as 3 formas de exercício da soberania popular, você vai responder plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Essa previsão é decorrência do texto da Constituição Federal, conforme a gente vê no artigo 14, né? Sufrágio universal, voto direto e secreto, com valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Professor, e o que tem de diferente? O texto da Constituição do Estado do Amapá traz as regras de plebiscito e referendo. O texto da Constituição Federal de 88 não traz para quando se pode usar um plebiscito, quando se pode usar um referendo ou iniciativa popular de lei. O texto da Constituição do Estado traz como? Aqui no artigo 5º-B. O artigo 5º-B, ele é didático. Ele é muito claro. O que está em azul são regras, o que pode se apurar através de um plebiscito. O que está em verde é através de referendo. E aí eu esquematizo para vocês. Vou ler o texto. Através de plebiscito, o eleitorado se manifestará especificamente, ou seja, o plebiscito ele serve para algumas coisas. Sobre o quê? Que o eleitorado vai se manifestar? Fato, medida, decisão política, programa ou obra pública. Vamos esquematizar aqui embaixo. Plebiscito, que é uma consulta anterior, como vocês já responderam, você já sabe, o plebiscito é antes a consulta anterior do povo, é sobre o quê? Fato, medida, decisão política, programa ou obra pública. Já o referendo, presta atenção, e pelo referendo sobre emenda à Constituição, sobre lei, sobre projetos de emenda à Constituição e de lei. E aí, vamos esquematizar. Olha aqui o referendo, que é uma consulta posterior, manifestação sobre emenda à Constituição do Estado do Amapá, sobre lei, projetos de emenda à Constituição, e faltou lei aqui, né? Lei, ou seja, o que você vai decorar? Você vai decorar tudo. Quais são as possibilidades no Estado do Amapá de se usar um referendo? Quais são as possibilidades de usar um plebiscito? Já veja uma questão de prova falando das possibilidades, por exemplo, de usar um plebiscito e aí dizer que é de referendo. Ou então, o contrário, trazer as matérias relacionadas ao referendo e dizer que isso vai ser feito através de plebiscito, justamente porque aqui é um decoreba puro, né? A Constituição do Estado,
ela já traz o direito fundamental e já diz, é isso mesmo, e já diz, e já regula ele. Essa matéria aqui deveria ser tratada em lei, né? Mas já que o texto constitucional está fazendo isso, a gente precisa ficar atento. Fique atento, pelo amor de Deus. Plebiscito, uma consulta anterior e a manifestação sobre fato. Professor, que diabo é fato? Não sei, bicho, decora fato. Medida, decisão política. Olha aí, decisão política é algo muito aberto. Programa, obra pública. Ou seja, são matérias, eu sempre falo assim, você vai entender, matérias de menor importância. Né? Antes de serem realizadas, você vai lá e consulta o povo diretamente. Né? O referendo são matérias, assim, politicamente, né? Politicamente, conforme o direito eleitoral, de mais importância. Olha aí, emenda à Constituição. Porra, a emenda à Constituição pode ser levada a um referendo, bicho. Isso geralmente está dentro da autonomia do Poder Legislativo, por fazer uma emenda à Constituição, mas você pode levar a um referendo, né? Ou seja, se a população aprova ou não aprova a emenda à Constituição. Lei, olha aí, até lei. Projetos de emenda à Constituição e de lei. Ou seja, depois, é engraçado que o projeto de emenda à Constituição e de lei, você não tem, né, cara, já a lei, mas é anterior. Você vai lá e vê se esse projeto pode ser referendado ou não. Interessante, né? Mas gravou, esquematizou, isso pode ter uma questão de prova. Pode ter uma questão de prova. E vai ter, com certeza. E aí, o próprio texto constitucional, dentro dessa parte de regulação do plebiscito e referendo, traz, quem é que pode requerer um plebiscito e referendo? Cara, isso daqui tem uma questão aqui. 1% do eleitorado estadual. 1%. Esse número é chave, né? É chave. Às vezes a FGV manda a gente fazer conta, né? Você não precisa saber quantos eleitores tem no estado, mas se ela disser, por exemplo, um número fictício, você vai ter que calcular 1%. 1%. 1%. Governador do estado, que é o chefe do Poder Executivo, é normal o chefe do Poder Executivo propor, né? Referido ou referendo ou plebiscito, e 1/3, pelo menos, dos membros da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais. Hoje, a título de curiosidade, nós temos 24 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Faz a continha. Quanto é 1/3, pelo menos? 1/3, pelo menos, é 8. Né? 8 é 1/3, né? Ou seja, pelo menos 8. Vai que a questão de prova cite, olha, foi requerido por 12 deputados estaduais. 12. E aí, pode requerer 12? Pode, porque a gente sabe que é 24, né? A emenda constitucional pode ser revogada por um referendo? Olha, não sei te falar. E eu estou falando sério isso daqui, porque o texto constitucional não fala nada, não fala nada. A emenda constitucional, geralmente, ela segue o rito do processo legislativo, né? Segue o rito do processo legislativo. E o próprio Tribunal de Justiça é o tribunal para se julgar uma inconstitucionalidade, né, de, por exemplo, uma lei estadual frente à Constituição do Estado, né? Frente à Constituição do Estado. Não, estou falando, é o STF, né, que julga as emendas constitucionais caso elas sejam declaradas inconstitucionais dessa Constituição Estadual frente à Constituição Federal, né? Frente à Constituição Federal. Caiu o referendo na PGE Amapá de 2018, então cuidado. Essas regrinhas aqui, elas são muito fáceis do examinador pegar e fazer questões de prova, Olha esse parágrafo 2º. Na realização de plebiscito ou referendo, depende da aprovação de maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta de 24? Hein? Qual é a maioria absoluta de 24? Professor, é a metade. Não, pô, metade de 24 é 12. É o primeiro número inteiro acima da metade. Qual é o primeiro número inteiro acima da metade? É 13, né? É 13, né? É 13. Se fosse um número ímpar, dá quebrado o primeiro número inteiro acima da metade. Ou seja, no mínimo, 13 deputados hoje no estado do Amapá precisam o quê? Aprovar essa realização do plebiscito ou referendo. Tranquilo? De boa na Lagoa? Bora lá. Número de votos. Ainda dentro dessa parte, olha, de plebiscito e referendo tem muita regra. Então, assim, a decisão do eleitorado, através de plebiscito ou referendo, será válida quando tomada por maioria de votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual. E tratando-se, de emenda a esta Constituição, quando tomada por maioria absoluta de votos, não computados brancos e nulos. Perceberam que tem uma diferença? Tem uma diferença aqui. E aí eu esquematizo para você, eu facilito a tua vida. Qual é a regra geral? Você falou regra geral porque tem só uma exceção. A regra geral, que
Plebiscito e referendo vão ser aprovados com a maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado. Vamos fazer uma conta. Imagina que nós temos, sei lá, 300 mil eleitores. Sei lá, 300 mil. Se 150 mil votarem, que é mais da metade, né, 150 mil votarem, a aprovação do referendo ou plebiscito vai ser por maioria dos votos, ou seja, maioria simples, né? Só que quando se trata de emenda à Constituição Estadual, inclusive o texto cita emenda a esta Constituição, a Constituição Estadual, a aprovação do referendo, presta atenção, referendo e também plebiscito, né? Referendo e plebiscito. Ah, por que referendo? Pergunta a vocês, por que referendo? E agora? Porque o referendo, é só ele que faz a deliberação sobre emenda. Onde é que está isso, professor? Está aqui, ó. Olha aqui, o referendo é sobre emenda à Constituição, ou seja, é só o referendo, né? Quando é que acontece? Quando acontecer o referendo, como é que ele vai ser aprovado sobre emenda à Constituição? A aprovação do referendo por maioria absoluta dos votos, não computados de brancos ou nulos. Perceberam a diferença? Qual é a maioria absoluta dos votos? É 150 mil. Ou seja, para aprovar esse referendo relacionado à emenda constitucional, tem que ser esses 150 mil. Lá acima, nas outras matérias, os 150 mil era só para considerar válido, né? Aqui, para considerar válido, tem que ter maioria absoluta dos votos, que é, no meu número fictício, 150 mil, ou seja, é mais difícil essa aprovação, beleza? Parágrafo 4 diz, olha, convocado o plebiscito ou referendo, o presidente da Assembleia dará ciência à Justiça Eleitoral, qual caberá, nos limites da sua circunscrição, adotar medidas necessárias à sua realização. Tranquilo, norma organizativa que eu acho que não cai. O que vai cair é esse esqueminha aqui, ó. Esse esqueminha você tem que decorar. Inclusive está no material de vocês bem esquematizadinho. Ainda, iniciativa popular de lei. Meu Deus do céu, isso daqui também tem cara de prova. A iniciativa popular faz referência a outro artigo lá na frente, que é uma reprodução do texto constitucional. Lá da frente não, da Constituição Estadual, né? Diz assim, os projetos de emenda à Constituição de lei apresentados mediante iniciativa popular terão inscrição prioritária na ordem do dia da Assembleia Legislativa, no prazo de 45 dias, olha esse prazo para ser votado, né? O seu recebimento, garantindo-se sua defesa em plenário por qualquer dos cidadãos o que tiverem subscrito. Tranquilo. O artigo 103, inciso 4 e 110 da Constituição faz uma reprodução do texto constitucional. E aí vocês vão decorar. Iniciativa popular de lei em âmbito, né, principalmente do município, tem uma diferença do âmbito estadual. Qual é a diferença? A iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro, através de manifestação pelo menos de 5% do eleitorado. No estado, é diferente? É diferente. Quando a gente for estudar essa parte de iniciativa popular, a gente vai ver que é outro número. No município é 5%. No âmbito federal, no âmbito da União, tem umas regras lá na Constituição Federal, que é 1% do eleitorado nacional dividido por não menos do que 5 estados, e cada um manifestando-se por pelo menos, aí tem uma regrinha lá. No âmbito municipal é 5%, e aqui no âmbito estadual é outro número, que a gente vai ver em outro momento. Nesse momento, o texto constitucional ele faz referência a outra aula, né, que a gente vai ver em outra aula. Tranquilo, até aqui, né? O que você vai decorar? É que qualquer cidadão pode fazer a defesa em plenário, se ele subscreveu, né? Se ele assinou esse projeto de iniciativa popular. Beleza? Tranquilo? Direitos sociais. Bora lá. Seguindo aqui na aula, título 5º D, são direitos sociais. O 5º D foi inserido no texto constitucional, é engraçado, né? Diz assim, são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Beleza. Professor, tem alguma coisa nova? Tem. O texto da Constituição do Estado do Amapá, ele está assim, ele não ainda acompanhou as emendas constitucionais trazidas na Constituição Federal de 88. Por exemplo, como direitos sociais, foram inseridos outros direitos que estão lá no artigo, se eu não estou enganado, 6º da Constituição Federal. Qual é a diferença? Olha, grava isso daqui. Você vai gravar os direitos sociais e o texto da Constituição Federal de 88 traz como diferente do texto da Constituição Estadual alimentação e transporte. Ou seja, esses temas eles foram inseridos depois na Constituição Federal.
Só que a Constituição do Estado do Amapá ainda não acompanhou, ainda não foi atualizada. Ainda não foi atualizada. Ou seja, são os mesmos direitos sociais, excetuado a alimentação e transporte. Alerta, na Constituição do Estado do Amapá não consta como direitos sociais a alimentação e o transporte. Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa, minha gente. E aí, para fechar nossa aulinha, para a gente resolver as questões, a gente tem que falar dos conselhos estaduais. É engraçado. O conselho estadual é forma de participação popular, de controle social sobre a administração, sobre as obras de governo, sobre a publicidade, sobre tudo da administração pública. E aí, é participação social, é controle social, controle da sociedade sobre os atos da administração pública. Diz assim, fica assegurada a presença da sociedade civil na forma da lei por meio de suas entidades representativas, dos conselhos estaduais e demais órgãos de composição colegiada de caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador. O orçamento do Estado alocará para cada secretaria estadual recursos necessários para custeio das atividades dos respectivos conselhos. Esse tipo de norma, que eu sempre falo, que isso daqui era para ser previsto numa lei. Mas o constituinte do Estado do Amapá, esse decorrente, ele inseriu no texto constitucional uma previsão que tem que ser prevista em lei. Pô, isso daqui é uma previsão de conselho. Mas, enfim, tá lá, né? Gravou isso daí? Gravou de boa. Essa primeira parte, a gente matou direitos sociais. Na segunda parte, a gente vai ver administração pública e poder judiciário. Então, bora lá nas questões? Tranquilo até aqui? Respira, toma uma água. E agora a gente vai fazer algumas questões. Algumas são muito tranquilas, decoreba, são pontos diretos, né? E outras a gente precisa o quê? Ter mais memória. Por isso que a gente precisa esquematizar. Por exemplo, essa banca é terrível, Banca Santo Santiago de 2024. Diz assim, conforme a Constituição do Estado do Amapá, o plebiscito, claro que eu ia perguntar sobre plebiscito, pode ser usado para a manifestação do eleitorado para os seguintes casos, exceto o quê? Qual é a resposta? Aí, aqui eu trouxe esse tipo de questão, claro, questão didática, a FGV não vai perguntar assim. A questão é didática para a gente decorar para que serve um plebiscito e para que serve um referendo, né? Para que serve um plebiscito e para que serve um referendo, né? Então, o plebiscito ele pode ser usado para manifestação do eleitorado, para programa ou obra pública, fato, medida e decisão política. Se não for isso, vai ter que ser um referendo. E aí, a emenda à Constituição, por exemplo, ela é deliberada pelo eleitorado através de referendo. Mas é só isso, professor? Não. O referendo também fala sobre lei, né? É assim que diz, projetos de emenda à Constituição e projetos de lei. Ou seja, são 4 temas. E os 4 temas também são do plebiscito. São esses que não em verde. Programa, obra pública, fato, medida e decisão política. Gravou isso, corre para o abraço. Corre para o abraço. Professor, eu preciso saber o que é programa, obra pública, fato, medida ou decisão política? Não. A FGV, se for cobrar isso, ela vai ter que te dizer. Isso constitui uma decisão política. Isso constitui um fato, isso constitui uma medida. Até porque isso é muito aberto, né? Aberto. Então, a letra D, correta, conforme o texto da Constitucional, né? Nos termos do trazido pela Constituição do Estado do Amapá, um referendo. Professor, o senhor foi logo no que eu acho pertinente nessa primeira parte, a diferença entre plebiscito e referendo. Essa daqui já está mais elaborada. Primeiro, a letra A. O referendo não possui previsão na Constituição do Estado do Amapá, até aqui está certo, devendo todas as consultas ao eleitorado se darem por plebiscito. A letra A está certa ou está errada? A previsão de uso do referendo, do plebiscito, no texto constitucional, no texto do Estado do Amapá, na Constituição do Estado do Amapá, claro que há. Há a possibilidade da consulta ao eleitorado se dar tanto por plebiscito quanto por referendo. Então, a letra A está errada. O professor, o senhor disse que seria mais difícil. Então, bora lá. B. Está expressamente previsto na Constituição do Estado do Amapá, sendo usado para que o eleitorado se manifeste sobre decisão política. Está certo a letra B? O que vocês acham? A letra B está correta. Está expressamente previsto na Constituição do Estado. Tá ou não tá? Claro que tá. A gente viu isso daí, conforme o texto. Não lembro mais o artigo, mas está lá. Tanto o plebiscito quanto o referendo. Sendo usado para que o eleitorado se manifeste sobre decisão política, é tema de referendo ou tema de plebiscito? Hein? Fala para mim. Decisão política é tema de plebiscito, conforme o texto da Constituição do Estado da Amapá. Plebiscito. Tranquilo? Plebiscito, fato, medida ou obra pública, né? Aqui, ó. Programa, obra pública, fato, medida ou decisão política.
Então, decisão política é tema de plebiscito. C. Somente. Oxe, professor, chega a me dar um frio na espinha, essa palavra somente. Pode ser usado para manifestação do eleitorado sobre emendas à Constituição ou sobre os respectivos projetos? Tá certo. Somente é sobre emenda à Constituição? Não. Nós vimos durante a aula que é sobre emenda à Constituição e o seu projeto, lei e também o seu projeto, né? Respectivo projeto. Ou seja, emenda à Constituição e lei, já a emenda à Constituição promulgada e a lei já também vigente, e também os projetos de cada um, beleza? Então, essa daí está errado justamente pela palavra somente. D. A decisão do eleitorado, no caso de referendo sobre emendas à Constituição, será válida quando tomada por maioria dos votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual. Sobre emenda à Constituição, é essa a previsão do texto constitucional, do texto da Constituição estadual, em maioria de votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual. Pelo contrário, essa previsão ela é a regra. E sobre emenda à Constituição, que é a exceção, você vai decorar que é por maioria absoluta, né? Maioria absoluta, beleza? É maioria absoluta. Está lá no texto da Constituição do Estado do Amapá. A maioria simples é para os outros temas, desde que tenha votado, lógico, a maioria absoluta do eleitorado, eles são aprovados por maioria simples, né? Mais da metade do eleitorado, né? A emenda à Constituição, ele vai ser aprovado se obtiver a maioria absoluta dos votos, descontados os brancos e os nulos, é assim que diz, né? Descontados, tirados. E aí, a letra E é mais simples, pode ser requerido pelo governador, pode ser requerido pelo governador. Aí você me pergunta assim, gênio, né? Não tem professor que fala assim, você, oxe, professor, mas aí está só o governador, então está errado. A questão está restringindo, que é só o governador que pode pedir, hein? A minha questão está restringindo? Não, ela está te dando uma informação, inclusive, verdadeira. O governador ele pode requerer? Pode. O governador, 1% do eleitorado, também, né? Eleitorado estadual, e no mínimo, 1/3 dos deputados estaduais. Se dissesse assim, somente o governador pode requerer, está errado. Como não diz que somente o governador, diz que ele pode requerer, é uma informação correta. Então, a correta é a letra E. E de escola, né? E de escola. Cuidado com as palavras, nunca, somente, exclusivamente, etc. Beleza. Não quer dizer que a questão vai estar errada, eu sempre falo assim, mas você precisa ficar atento no contexto, né? Sabe aquele frio na espinha que eu falei? É agora que você tem que levar o filho para a prova. Somente, às vezes, ele tem uma tendência a estar errado. Tem uma tendência, mas cuidado, nem sempre, nem sempre. Aqui, no meu caso, estava errado. Terceira, o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Ele e a nega Juju. Não tem o Paulinho Gogó e a nega Juju. E o Birico Tico, maior e capaz, ele foi preso em flagrante delito durante uma ação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá. O agrupamento responsável pela condução do mesmo não se identificou. Oxe, não se identificou quando solicitado pelo Paulinho Gogó. Tendo por base a Constituição do Estado do Amapá essa ação de não identificação. O que vocês acham? Pode isso? Foi regular ou foi irregular? As questões da FGV, elas têm uma característica assim. Se você identifica algo assim que ela está perguntando, se foi regular ou irregular, se foi válido ou inválido, se pode ou não pode, tem algumas questões que você consegue eliminar 3 ou 2. Ela sempre faz essa divisão, ou 3 ou 2. Isso pode ou não pode? Pode ou não pode? Hein? Não pode, porra. Está lá no texto da Constituição que é obrigatória para a pessoa processada e para aquela que está presa na condição de presa, que os responsáveis pela condução, inclusive é essa palavra usada, condução, ele se identifica. Além disso, é necessário, ele pode ficar calado, ele tem o direito de ficar calado e ter assistência da família e do advogado e também se comunicar com a família e o advogado. Como a gente sabe que ela foi irregular, você elimina essa letra A, você elimina a letra B e elimina a letra E, porque não tem a possibilidade de ser regular conforme o texto constitucional. Só que bora ler a letra A para ver a outra informação. Letra A, foi irregular, visto que não é direito da pessoa submetida à prisão conhecer a identificação dos agentes responsáveis. É errado, é erradíssimo. Isso daqui afronta diretamente o texto da Constituição do Estado do Amapá. É direito, pô. É um direito. Direito é uma garantia individual, né? Uma garantia individual. Letra B, regular,
visto que em casos de prisão em flagrante, excepciona-se o direito do preso de conhecer o responsável pela prisão. O texto da Constituição do Estado fala alguma coisa sobre a modalidade de prisão, sobre exceções a isso? Não, pô. A pessoa está submetida a essa condição, ela tem direito, independentemente de se a prisão é em flagrante, se a prisão é temporária, se é uma prisão pena. Enfim, é prisão, porra. C. Irregular, pois toda pessoa submetida à prisão terá direito à identificação dos agentes responsáveis pela sua condução correta. Isso é o texto da Constituição do Estado, é a previsão do texto, né? Ou seja, toda pessoa, não tem exceção nenhuma, é um direito fundamental de todo mundo submetido à prisão no Estado do Amapá. Bora ver por que a letra D está errada? Irregular, podendo se tornar regular se no curso dos processos, os responsáveis pela prisão forem identificados. Tem essa possibilidade, ou seja, no momento da prisão, condução, eu não me identifiquei. Mas se no meio do processo eu vou lá e me identifico, tem essa possibilidade de se tornar regular, pelo contrário, pô. Pelo contrário, o texto constitucional é claro. É direito da pessoa, bicho. Não, ela é irregular. A pessoa, quando for solicitada, tem que se identificar conforme o texto constitucional do Estado do Amapá. E aí diz assim, ó. Letra E, regular, se fosse prisão temporária, mesma ideia. Em se tratando de prisão em flagrante, a ação foi irregular, não tem essa possibilidade. Então, a letra C está corretinha. Corretinha. Deu uma leitura no texto constitucional, justamente, bem perto da prova, assim, cara, não está fazendo nada, né? Está pensando na morte da bezerra, pega o texto da Constituição e dá uma lida, né? Dá uma lida. Segue a letra não, a número 4. Nos termos do trazido pela Constituição do Estado do Amapá, são direitos sociais, exceto. Aí tu pegou pesado, professor, peguei pesado. Aqui é pesado. É justamente para você decorar aqueles dois. Decorou aqueles dois? Quais são os dois que não tem na Constituição do Estado do Amapá? Eu mandei você decorar, bicho. Tem educação? Com certeza. Inclusive tem na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Tem alimentação? Não tem, cara. Eu fiz esse alerta, não foi? Eu não fiz. O texto da Constituição Estadual não se atualizou nesse ponto. Alimentação e transporte. Agora, tem assistência ao desamparado, tem lazer e tem segurança. Então, a letra B trouxe ela para a gente reforçar esse entendimento. Lógico que as questões da FGV não são assim. Aqui é só para a gente decorar mesmo, Elas não são assim, beleza? Ela vai falar que a Ana, estudiosa da Constituição do Estado do Amapá, né? Estava de férias, e ao ler a Constituição do Estado, é assim que ela faz. Ela vai dizer isso daí. Percebeu que os direitos sociais previstos na Constituição do Estado do Amapá estão previstos de forma taxativa. Enfim, ela vai contar tudo numa historinha, né? Letra B, correta. Quinta, sobre os direitos, deveres e garantias individuais previstos na Constituição do Estado do Amapá. Letra A, são gratuitos aos reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Mas não a expedição de carteira de identidade. Poxa, carteira de identidade, conforme o texto previsto na Constituição do Estado, também é gratuito, é de graça. Hein? Professor, eu li na Constituição Federal que é só a certidão de óbito e a certidão de nascimento. Então tá errado. Não está errado, bicho, está certo. Está certo. A expedição da carteira de identidade também é gratuita, pô. Lembra que eu falei isso daí? B. Será punida. Então a letra A está errada porque é gratuito também. Bora ver. Letra B. Será punida com suspensão, além do serviço público, a prática de violência, tortura ou coação contra cidadão pelos agentes do poder público. A letra B está certa ou está errada? É suspensão, hein? Qual é a punição para este agente público que praticar violência, tortura ou coação contra cidadão? Aqui eu mandei você decorar, bicho. A pena é demissão. Hoje, professor, não é suspensão, não é a mesma coisa, não, porque são coisas diferentes, são penas diferentes. Ou seja, o poder disciplinar do Estado, ele regula, de acordo com a gravidade da conduta, a pena correspondente, individualização das penas. Inclusive, o texto constitucional, ele é bem equilibrado quando ele prevê demissão, para quem pratica violência, tortura ou coação contra cidadão, beleza? C. É facultado às autoridades competentes tomarem providências imediatas a pedido de quem sofra ameaça à vida, à liberdade ou ao patrimônio. É facultado.
É facultado? Vai te lascar de facultado, pô. Isso daqui é obrigatório. É ou não é? Não está escrito obrigatório, está escrito obrigatório. Está escrito obrigatório, não é facultado, não. O agente público não tem a faculdade, ou seja, não é uma ação discricionária, é uma ação vinculada, é obrigatório que essa autoridade que tome providência imediata para quem sofra ameaça à vida, à liberdade ou ao patrimônio. D. O Estado pode impor restrição ao exercício de atividade ou a prática de ato legítimo em razão de litígio ou denúncia contra os agentes do poder público. Pode impor? O Estado pode impor? Não, pô. É o contrário. O Estado ele não pode perseguir os outros, né? Então, se eu tiver praticando um ato legítimo, é um ato que eu tenho direito, um ato que eu estou cumprindo a lei, ou seja, um ato que não descumpre a lei, né? E se eu estiver praticando esse ato que não descumpre a lei, baseado no litígio ou denunciando um agente público que tenha feito alguma coisa errada, com certeza o Estado não pode impor a restrição. Por isso tem que ser a letra E? Tem, bora ver. A mudança da integridade territorial do Estado do Amapá será feita por meio de plebiscito, correto? É plebiscito ou referendo? O que vocês acham? É plebiscito, tá lá no comecinho, é plebiscito. Mudança territorial do Estado é feito por meio de plebiscito, uma consulta anterior. Professor, falta alguma coisa aí. O que falta, cara? O que falta? Hein? Falta? Hein? Falta o quê? Falta a lei complementar. Professor, tá errado. Não, cara. A informação está correta. A mudança de integridade territorial do Estado será feita por meio de plebiscito. Se dissesse assim, somente por plebiscito, basta um plebiscito, está errado. Porque é necessário também que o Congresso Nacional ele faça uma lei complementar, né? Lei complementar nos termos da Constituição Federal. Mas a letra E não deixa de estar correta. É interessante, né? Tenta o máximo possível pensar como examinador. O examinador, às vezes, aí você pensa assim, porra, tá tudo errado. Porque tá faltando uma informação. Mas o fato de faltar uma informação não deixa errado. A mudança vai ser feita por meio de plebiscito. Somente, não. Através de plebiscito e pelo Congresso Nacional por uma lei complementar. O colega disse que é cumulativo, corretíssimo, são requisitos cumulativos. Inclusive, se for proposto plebiscito e não for aprovado, nem vai para o Congresso Nacional deliberar sobre lei complementar. Se usar somente pelo plebiscito, estaria errado, estaria erradíssimo. Então, a letra E está correta. Última de hoje, essa daqui é decoreba, não tem para onde fugir. Dentre os princípios fundamentais da Constituição do Estado do Amapá, né, eu já estava com preguiça de fazer as questões, previsto na Constituição do Estado do Amapá, pode citar exceto, ou seja, tem essa, você vai decorar os títulos, e tem a divisão princípios fundamentais, tem a divisão direitos e garantias fundamentais, e tem a divisão direitos políticos e sociais. Então, o que responde a questão? O que está previsto naquela primeira parte de direitos, princípios fundamentais. Né? Ou seja, algumas outras alternativas aqui, alguma outra alternativa não vai ser um princípio fundamental, vai estar previsto em outra parte do texto. Por isso que é interessante a gente dar uma leitura. Por exemplo, é princípio fundamental a defesa dos direitos humanos, direito à igualdade, correto. Está lá como princípio fundamental. Inclusive, é um quadro que eu acho interessante a gente dar uma lida de vez em quando. A autonomia municipal também. Fiz, inclusive, um comentário que no próprio texto da Constituição do Estado tem a possibilidade de intervenção do município. Mas a regra, a intervenção é a exceção. Pô. A regra é que o município, dentro da sua autonomia, conforme o texto constitucional, se mantém. C, garantia da aplicação da justiça e da distribuição de renda, correto. É até poético, né? É até poético. Aí tem a letra D. D, a proteção do consumidor promovida pelo Estado, através da implantação de sistemas de defesa dos seus direitos. Isso está dentro dos princípios fundamentais. Qual é a parte que é prevista? A proteção do consumidor. A proteção do consumidor está dentro dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, conforme o texto da Constituição do Estado, a letra D não é um princípio fundamental, ou seja, tem que decorar essa topografia. Isso daqui está lá na parte de direitos e garantias fundamentais. Né? Ou seja, não é um princípio fundamental. É até bonito, mas não é um princípio fundamental. Não é algo que direciona o Estado do Amapá como novo ente federativo. É algo que dá garantia ao cidadão, né, de um direito fundamental. Letra E.
a observação dos processos administrativos, dos princípios da presteza nas decisões do devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade do contraditório, da ampla defesa do despacho sempre fundamental. Esse princípio fundamental, inclusive, eu disse que é uma reprodução de várias normas administrativas que garantem a administração pública, que obrigam a administração pública a ser mais eficiente possível. Além disso, contraditório, publicidade, ampla defesa, a fundamentação das decisões dentro do princípio da motivação dos atos administrativos, está tudo dentro do direito administrativo, e, querendo ou não, é algo que baliza a atuação da administração pública no âmbito do Estado do Amapá. Beleza? Muita gente marcaria a letra E, com certeza, até porque eu sempre acho que o constituinte do Estado do Amapá, ele faz uma confusão, ele não sabe, às vezes, o que é matéria de princípio fundamental e de direito fundamental. Mas a gente vai ter que decorar, né, que isso é um princípio fundamental, porque está dentro da topografia do texto constitucional como princípio fundamental. Beleza? Fechamos a primeira parte. Então está aqui o gabarito. Assista às aulas anteriores de regimento interno, lei de organização judiciária, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, fica atento aos nossos grupos de estudo e a prova do TJAP está chegando, então é sempre um prazer estar com vocês. Esse daqui é o meu Instagram, fiquem à vontade aí para seguir. Vou parar a gravação porque a galera do YouTube continua assistindo, mas antes de ir embora, dá o seu quê? Um like.